Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio da Galileia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe com a paz do seu povo. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe com a paz do seu povo. Meus irmãos e irmãs, o batismo do Senhor não é um detalhe na liturgia de hoje, não é uma cena decorativa, é uma revelação. E muito exigente essa revelação. O profeta Isaías foi bastante contundente quando diz: eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu eleito, nele se compraz a minha alma. Aqui o profeta não estava descrevendo um ideal distante, mas estava apontando um modo concreto de viver. O servo é aquele sobre quem repousa o Espírito e que assume uma missão real. Ele não grita, não se impõe, não se promove, age na verdade. Por isso, meus irmãos, toda fé baseada na aparência ou no espetáculo religioso ou na autopromoção já se afastou desse conceito de servo. Onde há vaidade, já não é mais Deus que está conduzindo. O mesmo profeta Isaías afirmou que o servo não quebra a cana rachada, nem apaga o pavio que ainda fumega. Isso podemos enxergar do lado da fé. A cana rachada lembra a pessoa que errou na vida. O pavio que ainda fumega parece aquela fé que está se apagando. Pois bem, isso não é um sentimentalismo dizer dessa forma, mas é uma exigência. É como se dissesse: Deus não destrói o fraco, mas também Deus não confirma o erro dele. Não legitima o erro de ninguém. Não confunda misericórdia com conivência. Não é isso. Deus não protege o pecado. Deus cura para que haja depois uma conversão da pessoa, uma mudança. Quando a misericórdia é usada como desculpa para continuar vivendo no pecado, ela já se transforma numa mentira piedosa. E Deus não mente. O profeta Isaías ainda diz que esse servo foi constituído luz das nações.
para abrir os olhos dos cegos. A cegueira mais perigosa não é a dos olhos, é a da consciência. Essa é a pior cegueira. É viver longe de Deus e achar que tudo é normal. É relativizar o pecado para não precisar mudar. Aí relativiza-se o pecado. Cristo, ele vem para abrir nossos olhos. E isso dói, porque enxergar a verdade exige de nós mudança, renúncia, rupturas, decisão. Uma pessoa que encontra o Cristo de verdade, ele nunca sai ileso desse encontro com o Senhor. Ele muda. O salmista de hoje, ele fala da fé. Ele diz assim, de forma forte, ele contempla a grandeza de Deus e proclama com clareza que é o Senhor quem domina os dilúvios e reina para sempre. E por isso pode abençoar o seu povo com a paz. Eu diria que não existe paz sem uma ordem interior. Não existe paz quando a pessoa vive uma vida em contradições. Não tem como haver a paz. A paz de Deus, ela não é uma anestesia da consciência. Não é. É diferente. É fruto exatamente de uma vida colocada em ordem diante de Deus. Aí se tem paz. Nos Atos dos Apóstolos de hoje, escutamos palavras diretas. Ele coloca Pedro afirmando que Deus não faz distinção de pessoas. Mas também não significa que Deus aceite qualquer tipo de vida, qualquer tipo de comportamento, qualquer tipo de escolha. Significa que Deus chama todos, não interessa a quem, mas chama a todos, mas Ele acolhe aquele que o teme, dizia a segunda leitura de hoje. Ele acolhe aquele que o teme e que pratica a justiça. Temor de Deus não é ter medo de Deus, é levar Deus a sério. Isso é temor de Deus. É viver como quem sabe que a vida tem seu peso, a vida tem suas consequências e a vida tem sua verdade. Não existe evangelho sem mudança de vida. Não existe fé autêntica sem coerência concreta. Não tem como ter fé autêntica. Pedro ainda nos recordou nos Atos dos Apóstolos que Jesus foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Sim, e o que ele fez com esse poder? Não dominou, não pisou ninguém, não humilhou, não se serviu dos outros. Ele andou fazendo o bem. Foi isso que ele fez. Essa frase simples, ela nos julga silenciosamente, julga a nossa fé. Se nossa religião não nos torna melhores, mais justos, mais sinceros, mais responsáveis, então virou só discurso vazio. Espiritualidade que não transforma a vida prática. A espiritualidade tem que transformar a vida prática, a ação. Então, não vem do Espírito Santo essa espiritualidade. E no Evangelho, Jesus vem da Galileia ao Jordão, foi batizado por João. E aqui está, como eu disse no início, o escândalo. O santo entra na fila dos pecadores. Não porque precisasse, eu dizia no ato penitencial, mas porque queria assumir a nossa condição. Ele não começou a missão dele acima dos homens, mas no meio deles. E isso desmonta toda fé que é orgulhosa, toda espiritualidade que se acha superior aos demais, né? Toda religião que olha os outros de cima para baixo. Isso aqui cai por terra. Quem segue Jesus, olha o detalhe, aprende a descer. Toda pessoa que segue a Jesus aprende a descer.
Vejam, Jesus não discute, não negocia, não se justifica. Ele afirma só com sobriedade: é preciso cumprir toda a justiça, dizia no Evangelho. E justiça aqui não é formalismo, é obediência à vontade do Pai. É um alinhamento da vida com o projeto de Deus. E quando Jesus sai da água, o céu se abre, o Espírito desce e o Pai declara: este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Vejam, o Pai, ele fala antes dos milagres, antes da cruz, antes da glória. O amor do Pai não é prêmio por desempenho, é uma identidade, no sentido de identificar-se um com o outro. Mas identidade gera responsabilidade. Nós, por exemplo, que fomos batizados, é para identificar-se com Cristo. Fomos feitos filhos no Filho. Nós somos filhos adotivos, sim, mas fomos feitos filhos no Filho. Então não podemos viver como escravos do pecado. Ele não tinha pecado. Qual a identificação então nossa? É com ele ou com o pecado? A minha identidade é qual? Foi isso que os santos entenderam muito bem e falaram diversas vezes. Santo Agostinho, por exemplo, que conheceu muito bem o peso do pecado, né, porque foi santo, né? Ele não tinha pecado nenhum, não é assim. Ele conheceu muito bem a força do pecado, mas também conheceu muito mais a força da graça. E ele disse: Deus não nos salva sem a nossa resposta. Palavra de Santo Agostinho. Deus não nos salva sem a nossa resposta. Quer dizer, o batismo não age como uma mágica. É uma porta. Não é um atestado de chegada no pódio, não é? É uma porta. Quem passa por ela e volta à vida antiga, despreza o dom recebido de Deus. São João Crisóstomo foi ainda um pouco mais duro. Ele disse: não adianta sair da igreja batizado se a vida continua pagã. O maior escândalo não é o pecado do mundo, mas a incoerência dos que conhecem o Cristo e vivem como se não o conhecessem. São Carlos Borromeu, em tempos de crise profunda na igreja, reformou começando por ele mesmo. Ele viveu uma vida com rigor, com exigência, com coerência, porque sabia que não existiria uma reforma da igreja sem começar pela reforma dos membros da igreja. Ele tinha essa consciência, pela conversão pessoal. O batismo não dá privilégios à pessoa, mas impõe deveres. Quem é batizado tem que se sentir no dever de muita coisa. São João Maria Vianney, patrono dos sacerdotes, ele chorava ao ver pessoas que comungavam e viviam como se Deus não existisse. E ele chorava por isso. São João Paulo II, que é mais próximo de nós, ele repetia muitas vezes essa frase: não tenhais medo de ser santos. Santidade, claro, não é perfeição. Não existe santidade sem quedas, não. Ninguém pensa que santidade é perfeição sem cair nunca. Não. É não fazer as pazes com o pecado. Eles estão aí, mas eu não quero paz com o pecado. É assim que se deve dizer. Tudo isso nos conduz e reconduz ao Jordão. Cristo entra na água não para justificar nossas fraquezas, mas para afundá-las na água. E depois ele emerge para iniciar uma vida totalmente entregue. O Espírito desce não para anestesiar consciências, mas para fortalecê-las. A voz do Pai não é uma voz para embalar, como quem embala um bebê, mas é para comprometer. Por isso, meus irmãos, o batismo do Senhor coloca um espelho diante de cada um de nós
Não basta dizer eu sou católico, eu comungo, eu sou batizado, frequento a igreja, me confesso. Isso tudo sem conversão não é nada. E depois ainda se volta contra nós. O batismo não é álibi religioso, é um chamado, e é urgente esse chamado. Não nos tira o direito de viver buscando a Deus, sim, mas tira o direito de viver na mentira. Podemos buscar a Deus, podemos viver nossa religião, sim, mas o batismo nos tira o direito de viver na mentira. Depois dele, toda incoerência ela pesa mais. Toda desculpa pesa mais e soa como vazia. Quem saiu das águas com Cristo deve sair com uma vida diferente. O céu se abriu sobre ele e a pergunta permanece para nós, uma pergunta sem rodeios. Se hoje o céu se abrisse e olhasse assim para a nossa vida, será que o Senhor diria, o Pai diria para nós: eis o meu filho muito amado? O Senhor reconheceria cada um de nós como filho e diria: nele eu ponho toda a minha alegria.